Meus irmãos, uma boa noite a todos, a graça, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está aqui nesta noite. Estamos numa noite muito festiva, numa noite muito esperada, uma noite que realmente nos emociona e nos traz uma grande alegria. O Senhor Jesus Cristo nos ordenou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E nós estamos neste bairro, Aruana, começando este trabalho, já começamos há um tempo, mas graças a Deus, hoje nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, e com certeza, por sua grande providência, graça, Ele continuará a abençoar este local, as pessoas que aqui participam, este bairro, esta rua, e em nome de Jesus, vidas serão alcançadas pela graça de Deus. Por isso, queridos, nós queremos nos alegrar juntos nesta noite, queremos agradecer a todos os que se dispuseram a estar aqui para este momento tão abençoado, tão feliz que estamos vivendo nesta noite da Igreja Presbiteriana 12 de agosto, aqui no bairro Aruana. Que bênção, que momento marcante, é um momento de fato muito histórico para a vida da nossa igreja e para a vida até então deste ponto de pregação que hoje, dia 30 de outubro, será agora uma congregação da nossa igreja. Mas para isso nós vamos cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor, mesmo em meio a este calor. Há um certo desconforto, mas é só por enquanto, né? Daqui a algum tempo, não sabemos quanto, teremos um templo, esse é o próximo passo, né? E então nós estamos aqui nesta noite dando estes primeiros passos. E nós vamos neste instante orar ao Senhor, agradecendo e suplicando a presença de Deus em nossa vida e em nosso meio. Vamos orar ao nome do nosso Deus. Senhor, nós bendizemos o Teu nome para todo sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor até aqui nos ajudou. Obrigado porque até aqui o Senhor tem feito maravilhas. Somos testemunhas da bênção do Senhor, da graça do Senhor, sobre este trabalho que se iniciou aqui no bairro Aruana. E hoje nós estamos felizes, como igreja amada do Senhor, em bendizer ao Senhor, porque, ó Deus, dia após dia, a tua fidelidade se renova, bem como a tua misericórdia e a tua bondade. Sê com o teu povo nesta noite, fale profundamente aos nossos corações, e que saiamos daqui desafiados ainda mais a pregar o teu evangelho e a buscar sempre a presença do Senhor. Nós te louvamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, estão aqui conosco os pastores da nossa Igreja Presbiteriana 12 de agosto, e eu quero aqui nesse instante convidar o pastor Emanuel, que fará também a sua saudação. Logo em seguida teremos também o pastor Fausto, o pastor Josuel, que estão presentes aqui nesta noite. Pastor Emanuel. Irmãos, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. A missão da igreja é morrer para o mundo, morrer para si e viver para Deus. É a missão da igreja. E em morrendo para o mundo, em morrendo para nós e vivendo para Deus, a igreja vai cumprir a grande comissão que nosso Senhor Jesus Cristo deu para a igreja. Igreja que não faz missões vira campo missionário. Igreja que não evangeliza, igreja que não planta igrejas, igreja precisa ser restaurada. Graças a Deus, a Igreja Presbiteriana 12 de agosto tem essa visão desde sempre, tem sido uma igreja plantadora de igrejas no nosso presbitério, e é uma igreja missionária. E eu quero dizer que quando eu convidei o pastor Lucas para vir para cá, ainda pelo telefone eu disse: você vem também com a missão de nos ajudar a plantar igrejas em Aracaju. Desde um bom tempo antes de Lucas chegar, nós tínhamos o projeto aqui em Aruana, e com a chegada de Lucas concretizou-se esse projeto. Mas também temos conversado que não vamos parar por aqui. Aracaju é uma das cidades ainda menos evangelizadas. Sergipe é o segundo estado menos evangelizado do Brasil. Só ganha para o Piauí, que é o último menos evangelizado. Então é uma situação realmente muito carente, muito difícil. Aracaju é
de um índice ínfimo de evangélicos, ínfimo, muito pequeno ainda de evangélicos, apesar da pulverização de várias igrejas locais, mas a igreja do Senhor Jesus ainda é muito pequena e fraca em Aracaju. Então nós temos a responsabilidade de plantar a igreja, e planta a igreja com os membros da igreja. Quem ganha ovelhas são ovelhas, quem gera ovelhas são as ovelhas. A nós, os pastores, nos cabe apacentar, pastorear, doutrinar, preparar para que as ovelhas saiam plantando ovelhas, as ovelhas saiam gerando ovelhas. E nós já temos uma meta imediata, que é Marcos Freire, partirmos para o Marcos Freire, fortalecer as congregações que já existem, não é? Para que a igreja seja encontrada fiel quando da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero parabenizar aos irmãos que aqui residem e congratular-me com o conselho da nossa igreja, aqui bem representado pelos presbíteros, nós os pastores sentindo a missão de dar continuidade a esta obra que o Senhor Jesus nos confiou. Mas eu quero pedir que os irmãos estejam orando por esta nova congregação, para que o Senhor nos mande um obreiro residente aqui em Aruana, um obreiro residente aqui em Aruana, que possa dar assistência, conduzir as ovelhas à evangelização e doutrinar as ovelhas, porque eu e Lucas, nós precisamos estar no centro, na sede, e que o Senhor esteja mandando obreiros para nossos pontos de pregação e congregações. Que Deus abençoe esta obra. Obrigado, pastor. Apolinário, Brasil. Aqui está abençoado. Boa noite, igreja. Paz, graça e paz. Eu me lembro que há um tempo atrás, quando nós começamos a trabalhar lá em Barra dos Coqueiros, um irmão me fez essa pergunta: o que é a igreja para o senhor, pastor? E a minha resposta para ele foi: para mim, igreja são 5 coisas, né? Ensino, adoração, comunhão, missões. 4 coisas, né? Ensino, adoração, comunhão e missões. E eu fico muito contente em ver esse trabalho aqui avançando. É muito grato a Deus por ver a igreja se mobilizando para mais um passo de fé, né, que é evangelizar esse lado da nossa cidade. Que bom, louvo a Deus por isso. Então está de parabéns a 12, e eu louvo a Deus por fazer parte, né, desse trabalho tão bonito que tem sido feito. Graças a Deus. Deus abençoe. Pastor Josué, por favor. Eu quero saudar os amados irmãos e amigos presentes com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, e compartilhar da minha alegria de ver mais um ponto de pregação. Quando cheguei aqui, eu lembrei da mulher samaritana que estava à beira do poço e teve um encontro com Jesus, e ela experimentou água viva, e ali ela teve a sua vida transformada. E no meu coração eu estou orando para que pessoas passem por aqui e encontrem água viva, para que tenham suas vidas transformadas. O mundo vive passando momentos difíceis, as pessoas falam de paz, mas percebemos na sua afeição muitas vezes o desespero, a agonia, né? E quando a paz, que transcende todo o entendimento, né, é imputado no nosso cerne pelo Espírito Santo, a nossa vida é transformada e nós podemos caminhar e ajudar outros. E a minha oração, restaurando, é que Deus continue abençoando, não é, Aruana, os vizinhos, os amigos, que passando por aqui, possa experimentar dessa vida tão preciosa, que nós não podemos transferir. É algo inexplicável, quando Deus toca no nosso coração e Ele nos enche através da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. É algo maravilhoso, que Ele não pode guardar para a gente. Nós precisamos compartilhar. Então que aqui seja essa fonte, né, que pessoas passando por aqui possam experimentar, possa aliviar e conhecer o Senhor Jesus. Amém? Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E nós vamos dar continuidade aqui ao nosso culto, né? Um lugar pequeno, início, é assim mesmo. Graças a Deus por isso, né? Fica marcante.
Então, depois da palavra aí dos nossos queridos pastores, quero convidar também o evangelista Ricardo, que falará também, dando uma saudação aos irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Mas eu quero aqui expressar, né, a nossa alegria em nome da congregação lá da Barra dos Coqueiros, né, e também do ponto de pregação que nós estamos também abrindo, se Deus quiser, daqui Pirambu, mais alguns dias, mais algum tempo aí, nós vamos também festejando, quem sabe como estamos aqui agora, abrindo também uma congregação ali em Pirambu, né? Nós já temos um grupinho lá de umas 7, 8 pessoas, congregando já com a gente, né? A gente fez sábado passado um trabalho com as crianças, tivemos 35 crianças ali, e agora aproveitando a oportunidade que as crianças nos deu de estar conosco, através delas nós vamos começar a ir às casas para conhecer os pais daquelas crianças e assim a gente dá andamento ao trabalho, né? Então eu creio que tem sido um tempo bom e daqui a pouco, se Deus quiser, nós vamos também estar recebendo vocês com alegria lá em Pirambu, um pouco mais distante, né? Mas vai valer a pena, vai ser um dia festivo também para nós, como está sendo o dia de hoje. Então eu trago aqui minha palavra de saudação, um abraço da congregação da Barra dos Coqueiros e também lá da cidade de Pirambu, né? E gostaria de deixar um texto bem rápido, é um texto conhecido e eu tenho trabalhado na congregação e no ponto de pregação lá em Pirambu, a necessidade de nós realmente compreendermos e entendermos que Deus trabalha na unidade, né? Como é importante que a igreja esteja unida num propósito, e isso foi desde o princípio, Deus sempre trabalhou dessa maneira, e no Salmo 133, o salmista expressa isso, quando ele diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como um orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordenou o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Onde há unidade, a vida, onde há unidade, há orvalho, a presença de Deus, a unção do Senhor, né? A graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, a saúde de Deus, né? Então que vocês preservem, cultivem isso sempre, né? Que haja sempre no coração de vocês o desejo de estarem sempre próximos uns dos outros, juntos, e mesmo quando nós estivermos distantes uns dos outros fisicamente, mas que o Espírito de Deus sempre nos lembre que nós estamos ligados por um elo inquebrável, né? Um elo que Deus estabeleceu e que ele deve permanecer e deve ser sempre cultivado todos os dias através da oração. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos cantar ao Senhor, vamos louvar o nome do nosso Deus, chamar aqui também nossas irmãs Belissa, Araceles, que estarão nesse instante cantando 2 cânticos, e nós juntamente com elas louvando e agradecendo ao Senhor nesta noite. Vamos ficar de pé, os irmãos que puderem, desejarem, vamos cantar ao Senhor. Certo. Querida igreja, paz do Senhor, amém? Bom é estarmos na presença do Senhor. Bom é desfrutar do seu cuidado, da sua paz, da alegria que enche o nosso coração e do gozo do Senhor. Amém. E nós louvamos a Deus por estarmos aqui, por sermos igreja, e porque juntos podemos adorá-lo. Que vocês creiam tão somente que o Deus que é tão presente na sua vida, Ele lhe encha de paz, de alegria, de renovo, de sossego, de esperança. No nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra,
se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Mais uma vez, sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Ele quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu
te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém, queridos. Acredito que vocês podem sentar, viu? Que benção, queridos, podemos agradecer ao Senhor. Senhor, sonda-me, quero ser usado como um farol, como uma ponte, quero ser usado pelo Senhor. E, queridos, nós podemos continuar o nosso louvor, nossa adoração, e agora com o coral da nossa igreja, um momento muito especial também, onde nós podemos juntos com eles cantar, entoar cânticos que exaltam ao nome do nosso Deus. Pois acham estranho que o pobre com
Meus irmãos, tanto de imprevistos bons, né? Que coisa boa. A gente louva ao Senhor porque tudo está de acordo com os planos de Deus. A gente sabe que nada sai do controle do Senhor, né? A vida da gente é assim, o culto ao Senhor também às vezes é assim, e Deus é honrado, é glorificado, e se Deus quiser, muito em breve, nós teremos uma igreja assim, um coral, né? Aqui cheio, lotado, os irmãos lá fora. Este é o próximo passo que teremos com a graça de Deus. Que bênção, que momento precioso nas nossas vidas. Meus irmãos, nós convidamos com muita alegria para estar trazendo a mensagem do Senhor nesta noite, nosso querido pastor Walter, ele que estará trazendo esta mensagem. Antes de convidá-lo, vamos ter mais um momento de oração, um momento de louvor e de gratidão ao nome do nosso Deus. Quero pedir que o nosso irmão evangelista Ricardo, que faça a Deus esta oração neste instante. Vamos orar, queridos. Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, somos imensamente gratos, Deus, pela maneira cuidadosa como o Senhor tem direcionado, dirigido, Deus, esse lugar, as pessoas que aqui estão, o pastor Lucas, o conselho da igreja, o pastor Emanuel. Deus, nós suplicamos em nome de Jesus que realmente o Senhor glorifique o teu nome, ó Deus, nas pessoas que estão nesse lugar, e glorifique o teu nome através das pessoas que congregam neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, que esse lugar, essa região aqui conheça o teu nome pela instrumentalidade dos teus filhos, dos teus servos, ó Deus, que aqui congregam. Em nome de Jesus, que assim como hoje nós estamos nos reunindo para festejar a inauguração desta congregação, sim, Deus, nós queremos voltar aqui para celebrarmos agora não mais a inauguração da congregação, mas agora uma igreja se organizando, Senhor, para o louvor da tua glória. Senhor amado, nós entendemos que a história, a vida, as pessoas que moram nessa região, esse lugar, esse momento, faz parte, ó Deus, ou está no controle do Senhor. O Senhor com certeza tem um controle de todas as coisas, e nós te louvamos, e nós queremos, ó Deus, e precisamos aprender a descansar nessa certeza de que o Senhor não perdeu e não vai perder o controle nunca de absolutamente nada, e a tua vontade, Senhor, a tua vontade vai prevalecer, o teu querer será manifesto, o teu nome será exaltado, o Senhor será engrandecido, o Senhor será adorado, o Senhor será visto, o Senhor será contemplado, e as pessoas que aqui, ó Deus, congregam, ou que aqui participam da vizinhança desse lugar, ó Deus, saberão que há um Deus vivo e poderoso, e que age, Senhor amado, por meio da tua igreja, e no meio da tua igreja. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos desde já por tudo que o Senhor tem feito, e já te agradecemos também, Senhor, porque acreditamos que grandes coisas o Senhor tem preparado para cada um de nós, grandes coisas o Senhor fará nesse lugar, e nós já te louvamos por isso, em o nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Meus irmãos, podemos louvar o Senhor com as nossas vozes, com a participação maravilhosa do coral da nossa igreja, que momento precioso. E eu quero nesse instante convidar então nosso pastor Walter para que venha aqui à frente, e nós teremos este momento da palavra de Deus, que Deus venha falar profundamente ao seu coração em nome de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos, irmãs, você que está nos visitando, você que nos ouve, você que está ao alcance desse som, que Deus te abençoe nessa noite, como já está te abençoando, porque este local se tornará centro das bênçãos de Deus para aqui a Aruana. Pode ter certeza que a partir deste local, no alcance desse som, todos vocês nas casas onde estiverem nos ouvindo, saibam que o Senhor está irradiando bênçãos para as suas vidas, através do seu louvor, da oração e da pregação da sua palavra. Irmãos, é uma grande honra eu poder estar aqui com vocês e poder aceitar o convite do pastor Emanuel para poder participar desse momento tão maravilhoso, da inauguração dessa congregação da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto, aqui na Aruana. Como é lindo ver a multiforme sabedoria de Deus
se expressar em coisas que às vezes nós não conseguimos perceber de imediato. Mas se você crer no que a palavra de Deus diz, reconhece-o em teus caminhos, que ele endireitará as tuas veredas. Veja quanta coisa linda aconteceu e os desdobramentos que houveram. Muito calor, Deus envia chuva para refrescar. Muita gente lá fora, no meio da rua, Deus traz as pessoas para dentro para poder se alojarem de uma forma melhor aqui dentro, ouvindo o som. No meio de um coral magnífico como aquele, Deus permite que o som cesse para nós podermos ouvir com clareza os baixos, os tenores, os contraltos, os sopranos e a maravilhoso fechamento que foi feito sem a necessidade do som, apenas com as vozes. Irmãos, se a gente conseguir enxergar não o problema, mas o propósito de Deus, nós vamos estar sempre dizendo: Senhor, Tu és soberano nos céus, na terra, acima dos céus e embaixo da terra. Não há Deus como Tu, Senhor. E nesse propósito soberano de Deus, aprove a Ele estabelecer essa congregação aqui nesse lugar. Irmãos, amanhã se comemora os 504 anos da Reforma Protestante. Mas são 504 anos não de um evento no passado, são 504 anos de um evento contínuo, da luta pela pureza do Evangelho, que proclama a salvação pela fé nas Escrituras e em Cristo somente. Não é uma celebração de algo que aconteceu lá, é a celebração de algo que vem acontecendo há 504 anos. Homens e mulheres com a convicção de que somente pela graça, mediante a fé nas Escrituras e no Senhor Jesus Cristo, pode o homem alcançar salvação. E quão apropriado é que nós estejamos numa festa de inauguração dessa congregação aqui na Aruana, justamente nessa véspera da celebração dos 504 anos. O que nós estamos vendo hoje aqui, e eu tive o privilégio de estar junto com o pastor Lucas, quando ainda estávamos nos reunindo lá naquela casinha, né? É o fruto das reuniões que começaram pequenas, irmãos, mas piedosas. Elas eram pequenas, mas piedosas, humildes, mas poderosas em oração, em comunhão, com comilança, muita, mas com pão do céu que era dado naquele lugar. Que coisa maravilhosa foi poder ver que o Senhor é quem dá o crescimento. Um planta, outro rega, mas é o Senhor quem dá o crescimento. E o que nós vemos hoje é Deus dizendo assim: alarga o espaço da tua tenda, estende o toldo da tua habitação, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E nós, irmãos, precisamos enxergar o propósito e nunca o problema, mas perceber o Deus soberano. Ele está estabelecendo para si uma, permita a linguagem de guerra, uma cabeça de praia aqui nesse lugar, onde ele diz assim: daqui sairá para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, os meus eleitos serão encontrados. Essa casa, que pode parecer pequena ainda, né, e se propõe a abrigar as pessoas que desejam buscar a Deus de todo o coração. Me permita, pastor Lucas, que seja o lema desta casa: a minha casa será casa de oração. Porque tudo começa na oração e tudo termina na adoração. Que nós possamos estar percebendo esse início. Nós estamos no meio e vamos chegar até o fim, quando haverá uma multidão de gente aqui que nós não podemos contar, porque a multidão dos santos não é para ser contada, é para ser contemplada em adoração diante do Senhor. Quando o Senhor Jesus citou a minha casa será chamada casa de oração, ele estava citando o profeta Isaías, do capítulo 56. A passagem completa, ela diz assim: levarei o meu povo ao seu santo monte, Deus guiará, os alegrarei na minha casa de oração. A casa de oração, que é o lugar onde a gente derrama lágrimas, é o lugar onde Deus nos alegra. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Essa é a passagem completa de Isaías. Deus, pela boca do seu profeta, diz: para todos os povos, todos, não há distinção. Ouve, ó Aruana, não há distinção. Rico ou pobre, doutor ou iletrado, mulher ou homem, criança, jovem ou idoso, esta casa é para todos.
todos quantos desejarem buscar a Deus, todos quantos o nosso Senhor Jesus chamar. Quando Martinho Lutero fixou as 95 teses dele lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg, iniciava-se a grande proclamação e reafirmação de que a Bíblia é a única regra de fé e de prática para os cristãos. E o grande embate da época era que as pessoas são salvas sem a necessidade de intermediários e sem precisar pagar nada para a igreja. A igreja não é lugar de juntar dinheiro, é lugar de congregar os salvos, é um lugar de juntar gente. E nós, seguindo e fiéis à teologia dos reformadores, nós rejeitamos expressamente qualquer mistura de religiosidade com politicagem, ou piedade com extorsão financeira, culto a Deus com entretenimento humano. Ouve, ó Aruana, nesta casa você não vai encontrar isso. Nesta casa você vai encontrar Deus, em Cristo Jesus, na proclamação do Evangelho verdadeiro. Quando Lutero compreendeu o ensino do apóstolo Paulo de que a justiça de Deus revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, no capítulo 1 de Romanos, isso mudou a vida dele, porque, irmãos, nós não podemos comprar salvação. Queridos que nos ouvem, ao alcance desse som, salvação nunca será comprada, ela sempre é recebida pela graça de Deus. E os reformadores, desde então, estabeleceram os 5 princípios da fé. Eu falei hoje brincando com o pastor Emanuel, o senhor roubou a minha mensagem, mas tudo bem, não tem problema. Na comunhão dos santos a gente tem que crer que é o que o Espírito de Deus quer falar aqui, hoje e amanhã. Os 5 princípios da fé cristã, conhecido como os 5 solas, do latim somente, e eu acredito que os irmãos têm bastante conhecimento sobre isso: sola fide, somente a fé; sola escritura, somente a escritura; solus Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; soli Deo gloria, somente a Deus seja a glória. Eu queria, nessa noite, compartilhar com vocês e com aqueles que nos ouvem, somente uma reflexão sobre os 3 primeiros princípios. Em primeiro lugar, sola fide, somente a fé. Toda a ação salvífica de Deus nos alcança somente pela fé. Não há penitências, não há pagamentos, não há qualquer tipo de exigência humana para que qualquer um de nós, seja aqui presente ou que esteja ao alcance desse som, possa desfrutar do estado de filho ou filha de Deus perdoado. É somente pela fé. É com convicção que a Bíblia afirma, o texto que eu já citei, Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Mas Paulo continua na sua argumentação em Romanos, capítulo 10, versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tem que crer, é pela fé. O apóstolo João, na abertura do seu evangelho, no capítulo 1, ele diz: todos quantos receberam a Cristo, receberam também o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas saibam, são os que creem no seu nome. Sola fide, somente pela fé poderemos alcançar essa salvação. Mas se tornou muito comum as pessoas terem fé na fé e dizerem assim: olha, preciso ter fé, foco, força e fé. Fé em quê? Fé da onde? Fé de qual origem? Isso faz toda a diferença. Porque quando dizemos que o justo viverá pela fé e que é pela fé que a salvação é dada, é fundamental que se discirna fé no quê? Fé em quem? Fé de que forma? E a própria carta aos Romanos responde isso no capítulo 10, versículo 17, quando ela diz que a fé vem pelo ouvir. E no grego essa capacidade de ouvir é dada através da pregação de Cristo Jesus.
Se tornou comum as pessoas memorizarem o versículo assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas está muito mais bonito. O que Paulo quis dizer é que a fé vem pelo ouvir, mas essa capacidade de ouvir, esse abrir de ouvidos, acontece nos eleitos através da pregação do Evangelho, que leva e anuncia o nome de Cristo Jesus, e isso nos leva para esse outro ponto: fé na Escritura. É preciso que nós conheçamos, propaguemos, ensinemos e preguemos a Escritura. Porque, irmãos, a fé salvadora jamais vai vir de opiniões humanas. Jamais se apoiará em tradições religiosas e culturais. Se assim fosse, a nossa fé seria um areal. Como edificar uma casa sobre um areal que não tem estabilidade? Já que tradições, opiniões e cultura mudam com o tempo e com o local. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é nela que nós temos que colocar a nossa fé. A autoridade das Escrituras. O Senhor Jesus, em Mateus 24, diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é uma lâmpada que ilumina os meus passos, e é a luz que clareia o meu caminho. E finalmente o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quando Paulo escreve a Timóteo dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, para nós tem um significado um pouquinho diferente daquilo que era originalmente mencionado ou pretendido, porque quando nós falamos em português inspirar, nós pensamos nisso, puxar o ar para dentro. Mas no grego é theopneustos, é soprado por Deus, é para o lado de fora. Toda a Escritura foi soprada por Deus. A gente traduz como inspirado, mas é importante compreender que a Escritura que nós dizemos, somente a fé e somente a Escritura, tem que ser a Escritura que foi soprada por Deus. Há tantos livros escritos, há tantas opiniões hoje, há tantas pregações e tantas mensagens, e tão pouco da Escritura explanada, exposta, para que as pessoas possam posicionar a sua fé sobre cada uma delas. À medida em que essa casa se expande, à medida em que o evangelismo acontece, à medida em que os vizinhos são alcançados, os pedidos de orações são respondidos, como a gente conversou aquela vez, né, pastor? Sai pelas casas e fala assim: você tem algum pedido de oração? A gente vai ter uma reunião de oração lá na nossa igreja. Você não precisa ir não, só me dê o seu pedido de oração e anota, traz. E quando Deus responder aquela oração, a pessoa vai dizer assim: rapaz, eu vou lá. Ah, muito obrigado. Não, muito obrigado não, vai lá na igreja agradecer a oração que foi respondida. Você vai lá e nós vamos ver juntos que esta casa será chamada casa de oração. Mas o terceiro e mais precioso ponto para mim nessa noite é solos Christus. Somente Cristo. Porque sim, irmãos, é possível que você tenha fé, é possível que você conheça as Escrituras, mas tem muita gente que, conhecendo a fé e conhecendo as Escrituras, ainda assim não coloca a sua segurança somente em Cristo Jesus. E salvação somente em Cristo Jesus, porque há duas condições que precisam ser cumpridas para que o homem seja salvo, e nós nunca poderemos cumpri-las. A primeira é satisfazer a justiça de Deus, quando todos nós somos pecadores. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 3, diz: todos pecaram. Todos pecaram. E eu gosto sempre de usar esse exemplo quando eu falo, ou no evangelismo, ou para o jovem, diz assim: existe alguém aqui que nunca mentiu na vida? Aí a pessoa: acabou de mentir, pronto, acabou. Porque todos pecaram, todos nós, todos que nos ouvem, todos que não nos ouvem, todos que precisam nos ouvir. E é por isso que precisamos proclamar que a segunda necessidade que precisa ser satisfeita, é o preço dos nossos pecados. E somente Cristo, solos Christus, somente Ele foi capaz de cumprir toda a Escritura, tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Por isso Ele pode viver para sempre, intercede por nós como sumo sacerdote nos céus agora. Tentado em tudo, o Senhor não é um sacerdote que não pode se compadecer de nós.
Ele não é um sacerdote que não sabe o que é sofrer, o que é perder, o que é traição, o que é dor, o que é angústia, o que é passar por todos os sofrimentos que nós como seres humanos enfrentamos, mas ele venceu sem pecar. E somente ele nessa perfeição poderia então derramar o seu sangue precioso para a purificação dos nossos pecados. Porque o nosso pecado ofende a um Deus infinito. E, portanto, é preciso uma expiação infinita para cobrir e perdoar os nossos pecados. E como poderia ser feita uma expiação infinita? Somente se o eterno Filho de Deus fizesse a expiação por nós. Não há outra maneira de entrar na presença de Deus. Somente por meio de Cristo. Por isso o apóstolo Pedro pregava: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Pedro pregando o seu primeiro sermão. O apóstolo Paulo, muitos anos mais tarde, vai escrever: Deus nosso Salvador deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. É somente em Jesus que devemos colocar nossa fé para a salvação. Solos Christus. É somente Jesus que, como sumo sacerdote, faz mediação entre Deus Pai e os homens. Solos Christus. E é somente Jesus que é a pedra angular, o alicerce, a base sólida para a edificação da sua igreja. E hoje o Senhor está edificando mais uma partezinha da igreja dele, aqui nesse lugar. Eu queria citar um último versículo lá em Efésios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz: vocês são membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, solos Christus, a pedra angular. Nele, em Cristo, e somente nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Este lugar hoje é dedicado ao Senhor. Que ele cresça bem ajustado. Amém. E esse ajuste se faz em nós, irmãos. Habitaria Deus na terra, numa parede entre tetos? O Senhor habita entre nós, em nós, na nossa comunhão. Nós somos as pedras vivas que estão sendo lavradas pelo Espírito Santo e se encaixando umas nas outras para formar o magnífico templo da habitação de Deus em Espírito. O apóstolo Pedro escreve sobre isso na sua carta, e nós precisamos compreender que as nossas rusgas e os nossos embates, as nossas diferenças, as faíscas que saem, são os ajustes e a lapidação do Espírito Santo, para que nós possamos encaixar pedra com pedra, sem brechas, sem que Deus precise dizer: procurei um homem para se colocar no meio da brecha, porque não haverá brechas. Quando o povo de Deus está em comunhão, quando o povo de Deus está em oração, em adoração, e quando o povo de Deus decide que vai levar esse evangelho a todas as nações, não há brechas, existe apenas pedra, 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 e Deus vai edificando o seu próprio santuário. Nesse exemplo, Deus é o mestre, o construtor, o engenheiro. Deus é o grande, supremo arquiteto da sua própria igreja. Ele está construindo isso para si. Que esta igreja cresça, bem ajustada e aberta para todos da comunidade. Como eu iniciei dizendo: ou rico ou pobre, homem ou mulher, bárbaro, escravo, cita, grego, não importa. Não importa se é o mendigo passando na porta, não importa se é a pessoa de carro grande que para. A única coisa que importa é se ela olha para cá e vê Cristo em nós, a esperança da glória, e ela vê que brilho é aquele, o que é aquilo? Essa rua costumava ser tão escura, dava até medo de passar, e agora tem uma coisa ali brilhando, e pode ter certeza que não são as luzes, é o brilho da glória de Deus nesse lugar. Que essa igreja esteja aberta para toda a comunidade, e convide todos para virem a adorar ao Deus único, digno de toda a glória.
Eu peço permissão para contar um testemunhozinho meu. Quando eu me converti, ou estava no processo de me converter, eu comecei a ler a Bíblia sozinho dentro de casa, e o Espírito Santo foi falando com o meu coração, e quando finalmente os meus ouvidos se abriram por causa de ler a palavra de Deus, eu comecei a ouvir cânticos perto da minha casa. Eu falei, oxe, que é isso? Lá no Rio de Janeiro, eu morava numa casa assim, no alto quase de uma colina assim, eu falei, ué, povo falando de Jesus, cantando música de Jesus, né? Não falei oxente naquela época não, eu ainda estava carioca, né? Falei, caraca! E aí eu fui saindo, seguindo o som, e fui bater na porta de uma igreja. Eu falei, o que construiu esse negócio? Quando? Ali, vizinho do lado, cego, surdo, eu nunca tinha visto nem ouvido, porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Eu era literalmente cego, irmãos, passava por ali, o bairro onde eu morava, nunca tinha visto, mas quando o Senhor abriu os meus olhos e os meus ouvidos, eu comecei a ouvir música, som, cheguei lá na porta daquela igreja, eu olhei, quando eu olhei, veio logo um diácono, seja bem-vindo aqui, eu falei, me larga, me deixa, sei lá o que é isso, eu estava tentando descobrir o que era. Irmãos, pouco depois, a necessidade, eu preciso ir naquele lugar, preciso, algo me atrai, e o acolhimento da comunidade da fé, fez toda a diferença na minha vida, eu me senti amado, ninguém sabia que eu era, e vocês não vão acreditar, mas eu era bem cabeludão, mas muito cabeludão, roqueiro, metaleiro, de barbão, cabeludo, vestido de preto, mas ninguém perguntou nada, ninguém me pediu nada, ninguém impôs nada, ninguém nem sequer falou assim, olha essa barba, esse cabelo, nada, simplesmente disseram assim, venha como está, porque se alguma coisa tiver que mudar, é o teu Senhor que vai mudar você. E esse acolhimento faz toda a diferença em quem chega, a pessoa que chega e fala assim, ninguém, né, oh, que bom que você chegou, põe um dízimo aqui para você poder ser abençoado, misericórdia, irmãos, não, nada disso, que bom que você veio, não traga nada além do seu coração, o que é que o Senhor pede de ti? Dá-me, filho meu, o teu coração. Convide todos para vir adorar o Deus único, digno de toda a glória. Depois de uma execução empolgante da 9ª Sinfonia de Beethoven, lá no meio dos aplausos, enquanto o teatro ovacionava o famoso mestre italiano Arturo Toscanini, ele se curvou diante da plateia, se virou para a orquestra e disse a seguinte frase, eu não sou nada, vocês não são nada, Beethoven é que é tudo. Irmãos, eu gostaria de dizer nessa noite que a gente pudesse pensar, eu não sou nada, isso não é nada, Cristo é que é tudo, solos Christus, que Ele seja visto, que Ele cresça, e o resto aqui diminua, para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, pastor, nesse maravilhoso projeto que o Senhor confiou em tuas mãos, e quantos mais o Senhor chamar para estarem com vocês. Deus abençoe, amém. Meus irmãos, que bênção, né? Graças a Deus, a gente pode regozijar. Esse regozijo só existe na presença do Senhor, na comunhão com os irmãos. Não tem outro lugar maravilhoso como esse em que nós podemos estar, como, por exemplo, nesta noite. Graças a Deus por esta festa, este culto de adoração ao Senhor. E, meus irmãos, nós estamos realmente gratos a Deus. Todas as quartas-feiras nós nos reunimos aqui, até então, já temos aqui 3 meses que estamos nos reunindo aqui, e nós começamos um ano antes da pandemia a nos reunirmos em casas, e nós íamos para a casa de um, para a casa de outro, todas as quartas-feiras às 20 horas, até que um dia chegou, né, a nossa querida irmã Andréia. Cadê a Andréia? Está aqui, Andréia. Andréia, fica de pé, por favor, que a gente sempre falou da casa da Andréia, e o pessoal falou, pastor, quem que é a Andréia? Só um dia vocês vão conhecer. Se a Andréia puder ficar de pé nesse instante, fica bem emocionado, porque tudo começou mesmo, né, na casa da nossa querida Andréia. Está aí a nossa irmã Andréia, graças a Deus. Muitas pessoas quiseram conhecê-la, hoje estão conhecendo. Que bênção. Deus abençoe, Andréia. Pode se sentar. E nós, então, a Andréia falou assim, pastor, esse negócio de ficar indo para casa de um, para casa de outro e tal, vamos ficar lá em casa. Lá tem uma garagem, lá tem um espaço, nós fomos lá.
E graças a Deus, no dia que a gente chegou lá, tinha vizinho para tudo quanto é lado, reunido na casa da Andréia. Eu falei, gente, mas que coisa boa. Porque a Andréia, né, onde ela mora, é muito bem conhecida, muito bem quista pela sociedade, é uma bênção. E nós reunimos ali durante muito tempo, né, Andréia? Muito tempo. Chegar o André, nós estamos chegando aí. E havia momentos realmente de muitas pessoas reunidas. Havia dias que tinham menos pessoas. Pastor Walter esteve lá conosco durante um bom tempo, trazendo mensagens maravilhosas. E os irmãos cantando aí, Simone e Chico cantando, e vamos orando, e vamos ouvindo a palavra. E foi uma bênção esse tempo todo. Veio a pandemia. Meu Deus, e agora? Como é que nós vamos fazer, né? Reunir esse povo todo. E o nosso irmão André teve a ideia também de estar fazendo por meio do YouTube. Vamos para o YouTube, vamos ver como é que funciona esses negócios aí, a gente dá um jeito, né? E graças a Deus foi uma bênção. Os irmãos do próprio bairro, né? Fizemos essas salas virtuais que ficou na moda por aí fora. E terminou a pandemia e nós voltamos. Aí de repente fecha tudo de novo, né? Vamos fechar, vamos embora de novo para casa. Voltamos, recomeçamos lá no YouTube, essa coisa toda. E agora, graças a Deus, com esta nova temporada aí, nós voltamos para a casa da Andréia. Mas aí, já tendo aquela convicção, não é isso, Andréia? De que nós estaríamos agora alugando um local. E nós andamos por aqui afora durante um tempo, orando. E Deus, nós íamos ver essa casa ao lado que estava para alugar, e o moço estava acabando de colocar a placa de aluguel. Eu disse, não precisa colocar não, moço, vamos ver esse negócio primeiro, depois, se eu quiser, o senhor continua colocando, mas deixa a gente ver primeiro. Nós entramos aqui, assim, meu Deus, que lugar aconchegante, né? Não sei se você achou, porque hoje foi meio assim, né? Mas olhamos aqui tudo, o pastor Emanuel esteve aqui, alguns presbíteros estiveram aqui, é aqui, então que bênção, vamos começar logo esse trabalho aqui. E foi uma bênção, estamos aqui, alugamos já por 2 anos, o dono daqui mora bem em frente aqui a nós também, ele é dono de algumas outras casas por aqui. E uma bênção, queridos, aqui realmente, como ouvimos a pregação, é um lugar de oração. Em breve mesmo, estaremos nos reunindo num local próprio, numa igreja bem firmada, e dando continuidade ao trabalho do Senhor e abrindo outros lugares também. Essa é a visão do reino. E quando nós começamos, ainda visitando nas casas, nós falamos assim, o primeiro passo nosso é arrumar um local mais fixo para a gente ficar. Ficamos na casa da Andréia. Depois da casa da Andréia, meus irmãos, está na hora da gente dar um jeito de sair da casa da Andréia, não por causa dela, obviamente, mas para a gente se reunir, e arrumamos este local, e nós falamos, meus irmãos, lembra dos passos que nós temos, né? Agora é hora da gente sair daqui e procurarmos agora um outro local, um lote que seja para construção, para aí então, em breve, temos uma igreja aqui em nome de Jesus, queridos. E vai ser breve mesmo, em nome de Jesus, né? Esta é a visão do reino, esta é a visão da igreja, é Cristo Jesus, é para a honra e glória do nome do Senhor. Nós nos emocionamos, com certeza, estou com meu coração aqui segurando, mas é uma bênção, realmente, queridos, nós estamos iniciando esse trabalho, é com a graça de Deus, não é o meu nome, não é o nome da Andréia, ou de quem está sustentando este trabalho, mas é a graça do Senhor, e somente Ele, que Cristo seja realmente aquele que está sempre à frente da obra do Senhor. Ele poderia usar qualquer um, resolveu usar a mim, usar a Araceli, resolveu usar a Simone, o pastor Walter, cada um de nós, e estamos aqui, somos meros instrumentos, servos inúteis na casa do Senhor, mas que pela graça fomos chamados para evangelizar, e nós não podemos parar essa obra de jeito nenhum. Vamos continuar pregando o evangelho a toda criatura, a tempo, a fora de tempo, mas vidas aqui neste bairro precisam ser alcançadas. E se nós fomos chamados para estarmos aqui, é porque Deus tem propósito, nem que seja numa pessoa, mas Deus tem propósito nesse bairro. Vamos crer nisso e vamos investir nisso. Oremos pela congregação que se inicia hoje neste bairro, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Passar a palavra para o pastor Emanuel. Logo em seguida, ao término, nós teremos ainda o coral, onde estará cantando o Amém Tríplice e a bênção do Senhor. Pastor Emanuel. Irmãos, é exatamente a vocação da igreja, e como bem lembrado pelo reverendo Walter, estamos na véspera dos 504 anos da Reforma Protestante do século XVI, que não foi um ato estático, mas é um ato dinâmico,
é uma ação do Espírito Santo, preparando a igreja para o grande e glorioso dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero repetir o que eu falei no início. A missão da igreja é plantar igrejas. Plantar igrejas, espalhar igrejas por todo lugar. Eu sempre converso com o Lucas e a gente faz uma comparação. Aracaju e Governador Valadares. Governador Valadares tem, só na cidade, vários presbitérios. Vários presbitérios significa que cada presbitério tem várias igrejas. Tem sínodos dentro de Governador Valadares. E é uma cidade menor do que Aracaju. Então é possível que aconteça isso aqui, né? Uma das cenas mais impressionantes que nós já vimos foi quando, chegando a Seul, na Coreia do Sul, nós vimos centenas, milhares de cruzes vermelhas. E nós perguntamos ao nosso guia, ainda do avião, o que significa aquela tanta cruz vermelha? Cada cruz daquela é uma igreja evangélica. E nós fomos visitar um dia a menor igreja, a mais nova igreja daquele presbitério. Ela tinha apenas 2 anos de que começou do zero, como ponto de pregação. Começou com um seminarista, num bairro novo. E nós fomos então visitar aquela igreja. E ela estava com 5.000 membros. Uma igreja com 2 anos que começou do zero. Irmãos, isto não é ilusão, isto não é utopia, mas seguindo os passos que nós vimos na mensagem, vivendo o que nós estamos vivendo no conselho, nós, o conselho, a junta diaconal da nossa igreja, o nosso colegiado de pastores, nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui para olhar para trás. Nós estamos aqui para trabalhar. Manancial lá no Parque São José, Capela, Barra dos Coqueiros, Pirambu, Japoatã, Ladeirinhas, na sede, nós não podemos esquecer da sede, as metas da sede, não é? E lembrar que, de início, a escola dominical vai funcionar à tarde, às 17 horas, e às 18 horas o culto aqui, exatamente para poder ganhar impulso e também não prejudicar na sede, até tomar corpo. E devemos sempre lembrar que a congregação, ela deve gerar filhos, ela deve gerar novas ovelhas. Não é um mero transplante de crentes de um lugar para outro, mas são crentes que vêm e geram novas ovelhas. E insistir, irmãos, em que todos estejamos orando para que o Senhor mande um obreiro residente aqui, um obreiro que resida aqui em Aruana, que esteja evangelizando com os irmãos, visitando os irmãos, doutrinando os irmãos, e claro, com todo o respaldo do conselho, do colegiado de pastores. Quem sabe Deus já não manda esse obreiro logo, logo. Que Deus abençoe esse trabalho. Parabéns, pastor Lucas, parabéns. E aos irmãos Andréia, nós não temos palavras para agradecer, mas veja-se como Maria, que disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Sirva como Maria, que disse naquelas bodas, naquele casamento: fazei tudo o que o Senhor mandar. Façamos tudo o que o Senhor manda, como nós vimos na mensagem. Deus abençoe. Pastor. Nós vamos partir para o encerramento. Queremos, queridos, agradecer todos aqueles que nos visitam, aqueles que vieram pela primeira vez. Eu acho que se for pedir para levantar, vai vir um monte de gente, né, se levantando. Mas todos os irmãos que moram por aqui ou que moram longe também, nós agradecemos de coração ao coral da nossa igreja, que se dispôs a estar aqui nessa noite. Que bênção, Deus abençoe. Até eu participei do coral hoje ali, que eu fui tentar sair ali, não deu tempo, os irmãos foram chegando, agora vou ficar por aqui, né? Aí fiquei quietinho lá, ajudei a cantar também, eu vou atrapalhar, não sei, vai depender do Efraim depois. Mas, meus irmãos, quero mais uma vez assim agradecer então a Deus por este momento precioso. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Logo em seguida, o coral da igreja estará entoando a bênção também do Senhor. Já vou até chamar o coral aqui à frente já. Vou tentar não ficar preso dessa vez e atrapalhar o coral.
Esse coral já vai se posicionando aqui, nós vamos orar. Amém. Nós vamos orar nesse instante. Logo após a oração, o coral entoará mais um cântico. Louvado seja Deus por esta congregação que começou seus passos hoje. Louvado seja o Senhor. Deus, nós te agradecemos por este culto de inauguração desta congregação, onde a partir de hoje, Senhor, a tua boa mão com certeza continuará nos abençoando. Obrigado por esta mensagem, pelo desafio que temos, que o Senhor levante-nos, ó Pai, para levarmos o teu evangelho nesta região, em nome de Jesus. Abençoe esta congregação, abençoe este bairro, abençoe aqueles, ó Deus, que estarão assumindo este trabalho, aqueles, ó Deus, que estarão vindo aqui, nos visitando. Obrigado por cada família que já está aqui conosco, presente, nos abençoando, pessoas que nos visitaram e estão firmes conosco, que participam em nossas orações, em nossos estudos bíblicos. Obrigado, enfim, Deus, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Já temos uma história, testemunhos a serem contados, tudo por meio da tua graça. Nós te louvamos nesta noite e que, queridos irmãos, que a bênção do Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, repousem sobre vocês. A bênção também do Espírito Santo de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, repouse sobre os seus familiares, sobre esta congregação, para a honra e glória do nome do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Querido, Deus abençoe. Uma boa noite a todos em nome de Jesus. Que Deus fortaleça e abençoe sua vida. Os irmãos que quiserem conhecer aqui atrás também, sejam bem-vindos. Pode ir lá atrás conhecer o nosso trabalho. Deus abençoe.